Equilíbrio em todo desequilíbrio. Nesse andar sobre a corda da vida, nem sempre vê e vem o interessante. Pois tendo de um lado ou daquele sempre esta ou esta opção. Certo da vida tais escolhas, onde sempre equilibrar e na sequência desequilibrar. Necessário desequilíbrio para o reequilíbrio. Aproveitar um salto humano, talvez do desequilíbrio, um largar e um eterno e um constante desequilíbrio. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química em Arte e hoje no Sarau Química em Arte nós vamos falar de poesia, de teatro com o professor Márcio Martins do Instituto Federal do Mato Grosso, Rondonópolis. Seja muito bem-vindo, professor Márcio. Uma alegria muito grande poder estar com vocês, mais próximo de Laranjeiras, mais próximo do Paraná. Sou mato-grossense de coração, mas de alma de RG paranaense. Então, muito legal a gente poder aproximar fronteiras aí via entrevista. Nós que agradecemos, professor Márcio, pelo seu aceite de estarmos hoje aqui para falar um pouco da sua historicidade e, claro, também falar dos seus projetos, dos seus trabalhos realizados também na área de teatro, na área de poesia. Aproveitando o momento, professor Márcio, você poderia falar um pouco da sua história de vida antes de ingressar aí no Instituto Federal do Mato Grosso? Tenho 10 anos de professor do Instituto Federal e foi uma luta muito grande até conseguir passar nesse concurso. Eu passei 5 anos estudando muito para poder ingressar no concurso federal. Era uma meta, estava numa das grandes metas da minha vida. É claro, para poder ser servidor público, ajudar as pessoas, contribuir com a educação brasileira e a gente, é claro, como eu sempre falo, aprendiz de feiticeiro, aprendiz de cientista, a gente poder, através de estudos, experiências, poder ampliar não somente os nossos espaços, mas horizontes além dos muros da instituição, e assim contribuir com a formação de pessoas, com a formação de alunos, né, essa troca de experiência muito rica entre profissionais, que a gente pudesse contribuir com um mundo melhor. Eu fui para a educação física, minha primeira formação é educação física, então, e eu fui para a educação física por ser faixa preta de karatê, ser a minha prática desportiva e minha prática de vida regular, constante, diária, e aí ir para a educação física foi praticamente consequência natural do que seria para um professor de educação física, para um faixa preta de karatê. E é claro, entre as aulas de karatê, academia, clube, escola, projetos, o grande passo foi poder avançar e direcionar a vida atrás da universidade, atrás de uma especialização, atrás de um mestrado, atrás de um doutorado. Então, a vida acabou tomando esse rumo. Eu saí de Laranjeiras do Sul, já se fazem aproximadamente, eu acho que 25 anos, e nunca deixei de visitar amigos, familiares, e, é claro, minha alegria dos últimos 5 anos estar mais próximo da Universidade Federal Fronteira Sul, assim ter sido acolhido como professor convidado e estar contribuindo em cursos de verão e cursos de inverno. Professor Márcio, sua vida realmente ela teve bastante influência da cultura desde o seu início, a partir do momento que você praticava o karatê e chegou a ser professor de karatê em Laranjeiras do Sul. Agora, essa sua historicidade e proximidade com a poesia, como é que iniciou isso na sua vida? Eu acho que o grande quê da poesia na minha vida foi, acho que por 2 pontos. Explorar a emoção, explorar as emoções de alguma forma, trazendo para o papel. Eu acho que o grande ponto foi esse, né? Trazer uma escrita de um sentimento muito além das palavras, né? Ou talvez aquela escrita silenciosa que fosse para você com você. Esse talvez o primeiro ponto. E o segundo ponto é
É claro, como você fala, cada um com a sua historicidade, com a sua história. Eu acho que eu sempre fui muito disposto a viver, muito sedento de vida e sempre fui muito entusiasta da vida, de viver em plenitude. E essa viver em plenitude, para mim, estava muito relacionada à criatividade. Tanto aí as variadas linhas de estudos, né? Hoje, da neurociência à poesia, eu me dedico à leitura, a estudos, a grupo de estudos, a experiências aí variadas. Então, o grande quê da questão do meu ingresso à cultura, talvez tenha sido, ou quase que certamente tenha sido, a poesia, né, para expressar sentimentos, expressar o que estava sentindo, expressar sofrimento, expressar alegria, expressar dúvidas através da escrita, mesmo que uma escrita não formal, mesmo que uma escrita estranha, mesmo que uma escrita poética. E o outro ponto, é claro, os livros estiveram sempre presentes na minha vida, né? E tão presentes na minha vida, que uma das maiores histórias, eu acho que talvez eu possa falar para as pessoas que se empolgam, é acreditar. Meu primeiro livro, aí no Colégio Gildo Aloysio Schuch, com a professora Sandra Rosa, foi a minha alfabetizadora, o tanto que eu tenho tanto apreço pelo Gildo, tanto apreço pelo Érico Veríssimo, que foram duas escolas ímpares na minha vida. Meu primeiro livro lido no primeira série foi O Menino Maluquinho, certo? Então, assim, ler Ziraldo, tanto que meu comentário lá no Instagram foi ler Ziraldo se tornar um professor maluquinho. E aí, e depois daqueles 7 anos de idade, né, uma criança com 7 anos de idade, por volta dos 30 anos de idade, eu tive a grata satisfação de receber o Ziraldo na primeira feira literária de Sorriso, no Mato Grosso, um teatro feito, escrito e pensado por mim, e estive com ele, né, presenteamos ele, eu e os meus atores naquele período, e atrizes naquele período, com uma apresentação de fechamento da Semana Literária, fechamento do momento cultural que havia. Então, assim, talvez tenham sido essas duas grandes questões, expressar os sentimentos e poder trazer, e os livros sempre estarem presentes. Então, vocês verem aqui a minha bagunça literária, os meus livros espalhados aqui, que sempre fazem muito parte do cotidiano. Márcio, agora, todas essas suas influências de leitura te levou a ter um estilo na sua escrita. Qual é a sua relação com Paulo Leminski, né, que você traz aqui para o Sarau Química em Arte hoje? Eu não posso deixar de citar uma discussão que eu tive quando adolescente, quinta, sexta, sétima série, com a professora de língua portuguesa, falando de Fernando Pessoa, e eu descobrindo naquele momento, eu acho que aos 12 anos, descobrindo o Paulo Leminski. Primeiro, pela indignação de trazer talvez um poeta tão distante, por mais que tenha sido e é um poeta muito atual na sua história, nas suas poesias, e poder trazer Paulo Leminski foi uma realidade onde a poesia dele me chamava, me provocava, assim como algumas outras coisas me provocavam. Então, abri um livro do Paulo Leminski, aonde as palavras não diziam claramente e tinha um poder de transformação, foi algo que sempre me chamou a atenção e cada vez se torna mais presente e, de alguma maneira, faz parte do meu dia a dia, a escrita, a maneira e essa influência, né? Tanto que, se me permite, eu vou ler uma poesia do Paulo Leminski e vou, na sequência, vou ler uma minha. Em mim, eu vejo o outro. O outro, o outro. Enfim, dezenas, trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você. Você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, estou em nós. E só quando estamos em nós é porque estamos em paz, mesmo que estejamos sós. Então vejamos que é uma poesia que
traz a maneira que você trouxer, explique, conjumina as ideias e as palavras para essa poesia. E aí o Paulo Leminski, num clássico de uma entrevista dele na década de 80, fala: poesia não se explica, não tem como explicar um orgasmo, não tem como explicar um gol de placa do Zico, não tem como explicar. Então, poesia, né, a não ser questões acadêmicas, poesia se sente, se expressa. A poesia, ela tem a sua essência no ser e no sentir. Com certeza é muito difícil você criar um poeta. Até pode acontecer isso, de alguém aprender na academia a escrever poema, mas em sua essência está na expressão do ser, conforme você acabou de apresentar aqui para nós através do poema de Paulo Leminski. Perfeito comentário, é isso mesmo. Eu acho que não tem muitas explicações acadêmicas, que fiquem lá na academia, mas a questão de, se você se referir a grandes poetas, por exemplo, a simplicidade de Manuel de Barros, um poeta mato-grossense, certo? Talvez um dos pais da poesia, indicado, por exemplo, ao Nobel da Paz pela poesia, foi um dos indicados. A poesia é a simplicidade do seu quintal, do seu espaço. Então, quando se fala em construção de um poeta, ou quando se fala em construção de uma poesia, nós estamos falando do que é do próprio ser humano e das expressões que ele pode ampliar expressões que vão além do ser, né, que é a escrita, que é a linguagem escrita, né. Professor Márcio, nesse contexto, você também tem influências de Machado de Assis nos seus trabalhos com teatro. Então, aqui para o Sarau Química em Arte, você poderia contar um pouco dessa sua história, de como que o teatro entrou na sua vida profissional, enquanto diretor de teatro, e o que o Dom Casmurro representa na sua vida profissional e também na sua vida pessoal? O meu ingresso no teatro foi recente, tem um pouco mais, talvez, de 15 anos, entre 15 e 20 anos, assim que eu digo recente, porque em comparado ao karatê, que eu acho que eu faço desde os 10, então tem mais de 30 anos, o teatro acaba sendo recente. Mas antes disso, eu já era assistente de teatro, eu era um apreciador do teatro. Eu me lembro, inclusive em Laranjeiras, as Paixões de Cristo feitas próximo desse período, por exemplo, do quanto era encantador você ver os atores, as atrizes, jogo de luzes, jogo de fumaça. Então isso me encantava desde muito menino. Então, talvez aí eu sempre fui um assistente. Confesso a vocês que fiz algumas peças como ator, estive envolvido com o palco, acho que deve ser aí aproximadamente umas, 10, um pouco mais, talvez, de peças, não foram muitas, mas em algum momento aí desses últimos quase 20 anos, eu acabei descobrindo a literatura do teatro, o teatro e a literatura meio que de forma conjunta, porque, como você me questionou, e eu acho que talvez uma das grandes descobertas da minha vida tenha sido Machado de Assis. E aí eu faço um desafio a vocês, leiam Machado de Assis. Ele está entre os 50 escritores geniais do mundo, certo? É um dos grandes clássicos do mundo. A gente acaba assistindo, lendo, vendo vários outros escritores, e talvez o nosso grande genial pai da Academia Brasileira de Letras a gente acaba não lendo. Então eu sou particularmente suspeito. É claro, vamos lá, uma boa talvez orientação e uma boa dica é o Alienista. Cara, um livro agradável de se ler, gostoso de se ler, conta a história de um médico recém-formado que voltou da Europa e queria montar um manicômio e vai classificando as pessoas em grau e nível de leitura, trazendo todo mundo para o manicômio. É claro que no final ele se depara achando, não, todo mundo de louco, todo mundo tem um pouco, então quem deve ser estudado deve ser eu, não o povo, né? Se eu estou achando loucura em todo mundo.
Então, o alienista, cara, sempre fez parte da minha vida a questão da criatividade, a questão do olhar para a saúde mental, o meu olhar de ajuda para as pessoas, de olhar da singularidade, das diferenças de cada um. Na verdade, quando se fala de Machado de Assis, para mim, essa trilogia começa pelo alienista. Depois, a gente tem Memórias Póstumas de Brás Cubas, como um defunto fala, como que um defunto tem memórias, como que um defunto passa uma novela na cabeça dele. E aí, é claro, grande sacada, grande criatividade, né, de uma escrita suave, gostosa, é claro, do século passado, do século retrasado, mas, assim, uma leitura de estudos muito mais do que uma leitura superficial. E, é claro, fechando essa trilogia, nós temos o Dom Casmurro, que faz parte da minha vida aí nos últimos 7 anos, 8 anos. Por que 7, 8 anos? Porque nesses últimos 7 anos eu vinha pensando em ser diretor de teatro, né, fazer a formação, finalizar, e foi uma coisa que aconteceu, que eu também agradeço muito, sou muito grato às pessoas que me ajudaram no teatro, assim como me ajudaram no karatê, e tudo que eu puder retornar de alguma maneira, com conhecimento, com respeito, com amizade, eu vou retornar. E aí o teatro foi naquele momento, com o Machado de Assis, falou: Márcio, você precisa ir treinar direção de teatro, estudar direção de teatro e se tornar diretor. Então, o meu registro profissional é de diretor de teatro. E nesses últimos 7 anos, lendo a obra, relendo a obra, participando do grupo de estudos da obra Dom Casmurro, quando, há 4 anos atrás, nós idealizamos e inauguramos a Companhia de Teatro de Rondonópolis, uma companhia escola profissionalizante, nossa obra carro-chefe é o Dom Casmurro. É a trama entre Capitu e Bentinho, é o poeta Bento falando da sua história, é aquela família que toma café colonial, que almoça junto, que reza, que tem fé. Então, toda essa trama muito bem escrita foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e ainda hoje me surpreende. Eu leio com regularidades novamente, partes, pedaços que me chamam a atenção do Machado de Assis. É claro, é um livro, além de literatura, é um livro de poesia. Márcio, Machado de Assis realmente ele traz pontos intrigantes, principalmente na discussão sobre o ser e o seu comportamento enquanto ser mediante a sociedade. E isso traz várias questões, desde a traição de Capitu, se ocorreu ou não, traz as grandes dúvidas da humanidade, principalmente em questões que trazem dúvida ao leitor. E isso é instigante e faz com que as pessoas queiram ler mais ou discutir sobre ou buscar indícios na leitura que leve a alguma conclusão. E essa é a grande riqueza de Machado de Assis na sua escrita. Com toda a sua riqueza de leitura, na literatura, na poesia, culminou em 2 momentos importantes na sua vida. Um que foi a produção de um livro, Poética de Quinta, e segundo, que você foi convidado a fazer parte da Academia de Letras de Rondonópolis. Você poderia falar um pouco para nós dessas suas grandes conquistas em sua vida profissional e em sua vida pessoal também? Eu me acho, às vezes, um menino crescido ainda. Eu acho que eu sou muito lúdico, eu brinco, eu choro, eu canto, eu durmo rezando, porque eu acho que, assim, sustentar a criança interna que tem em nós e assumir essa criança interna, inclusive pedindo perdão, pedindo desculpas e tentando ser um cidadão melhor, uma pessoa melhor, principalmente para as pessoas que a gente ama e que nos amam, sempre fez parte da minha vida e cada vez mais o meu encontro com os livros e o encontro com essa escrita, com a poesia, acaba sendo algo que me faz me conhecer, certo? Processos de terapia e análise à parte, mas a escrita me faz conhecer.
Essa escrita, que de alguma maneira culmina em um livro, esse, se eu não me engano, é meu terceiro livro, tá para sair um outro aí. Esse é o terceiro livro de poesias. Tem um outro de crônica, tem um outro de educação. Então, se eu não me engano, é quinto ou sexto. Mas esse aqui é um daqueles livros que você vai para uma maturidade, para um momento de razoável maturidade, já com os pés no chão do que você está escrevendo. Mesmo que seja um pouco confuso, mesmo que seja um pouco estranho a maneira que você escreve, certo? Talvez singular, talvez leminskiano, eu ouso dizer isso, né? Consciente lúdico. Esse que é meu, seu. Cônscio de palavras em movimento. Nem sempre lírico, lúdico. Nem aliciado, frágil, dócil, do orixá, dançando, desconectado, pulando, plugado, inconsciente de alegria, que vicia, dessa ou não, daquela, charada, sadia, consciente cabia no mundo lúdico das palavras. Então, essa minha poesia chamada de número 18, certo? É claro, um número icônico, 18, maturidade, né, possibilidade de autonomia jurídica aí. E é claro, eu fui agraciado por um convite do antigo presidente da Academia de Letras para que eu pudesse fazer parte como um membro efetivo da academia. E também, de maneira singular, sentei-me na cadeira de número 15. Então, que é claro, diz muito da adolescência, diz muito da nossa juventude. Então, hoje faço parte da Academia Rondônia de Letras, fiz parte da Constituição da Academia Sorrisense de Letras, fui candidato à Academia Mato Grossense de Letras, e, é claro, fazer parte de um grupo de escritores, fazer parte hoje é de uma responsabilidade ímpar, que é publicitar a importância do livro, publicitar a importância da leitura. Para mim, é uma missão. Então, essa missão é a gente falar, eu consigo ter respostas em grandes pensadores, eu consigo ter respostas em grandes clássicos. Né? É claro, em períodos da tecnologia, em períodos de fake news, em períodos de tanta inverdade, é de suma importância que a gente procure fontes seguras, certo? E aí eu não abro mão também de dizer dos 4 evangelistas. São 4 pessoas, 4 evangelistas que falaram de um único homem com visões, ações e perspectivas diferentes. Então a gente fazia uso, e é claro, não tão somente a questão da leitura, mas da vivência, o que eu consigo viver, né, o que está escrito nesse clássico, né? É claro, peneira para você viver, para a gente viver o que é bom, viver o que é ruim, ou reviver algumas coisas, é claro que não seria o mais justo consigo mesmo, aí, levando em conta a dádiva dada aí por Deus, pelo universo, de nós estarmos aqui. Márcio, a sua formação enquanto poeta, enquanto diretor de teatro, estão ligadas intimamente a grandes autores e a grandes estudiosos. No teatro, você utiliza uma referência enquanto concepção de atuação do ator. Você poderia contar um pouco para nós dessa sua influência na sua concepção na formação do ator e quais projetos que você desenvolveu aqui conosco em Laranjeiras do Sul, na Universidade Federal da Fronteira Sul? Em algum momento das minhas leituras aí dessa última década com Machado de Assis, eu me vi numa encruzilhada. Essa encruzilhada eu tinha, ou eu estudava mais Shakespeare e insistia em ser um estudioso, de dar profundidade, usar na prática, usar nas minhas aulas, fazer, né, esse era um dos caminhos, ou o que vinha, o que vem, o que historicamente é trazido pós-Shakespeare. Aí é o pai do teatro moderno, é Stanislavski. Então, ou eu ia para Shakespeare, ou eu ia para Stanislavski. É claro que hoje, depois de
de quase um pouco mais aí de 15 anos de teatro e 5 anos, né, 4 anos pensando, 4 anos de companhia de teatro e mais alguns anos maquinando a tentativa da companhia de teatro, eu me encontrei num momento que falei assim, cara, o que que a gente usa para a vida, o que que tem a ver comigo e o que que eu usaria isso para uma prática na direção de jovens atores e atrizes. E aí, o que que ocorre com o dito cujo do Konstantin Stanislavski? Eu acabei começando a ler ele, comecei por um livro chamado A Construção do Ator, certo? Na verdade, não é a construção do ator, ops, tá aqui na minha frente, é a preparação do ator, perdão. A construção do ator é o 2 e esse é o terceiro, a criação do papel. Então, são 3 livros traduzidos do russo para o português. E ali eu achei o diário do Stanislavski dando exercícios exatamente para fugir daquela questão exagerada do teatro shakespeariano, né, de uma coisa do excesso ou da poesia dentro do teatro, ou da questão da ópera, ou coisa. Então, trazia para o realismo, trazia para o que é real. Estou com um sentimento de... É esse sentimento que você tem que passar na cena. Então, o que o Stanislavski me pegou naquele momento? Que foi essa transição. Eu lendo Machado, eu cheguei ao Shakespeare e cheguei ao Stanislavski. E, é claro, tinha que decidir por um ou por outro, certo? E é claro, eu acho que fiz uma ótima escolha, tanto que ano passado nós somos em quase 20 da companhia de teatro, e aí agradeço imensamente meu parceiro, amigo, padrinho de casamento, professor Marcos Leck, que apostou na companhia junto comigo, dirigiu a companhia, hoje é conselheiro da companhia, está perto de nós, né, mudou de cidade, etc., mas segue nos acompanhando. Enfim, a companhia hoje de 20 componentes, salvo engano, 7, 8, 9 talvez, tenha registro profissional. E foram formados nesses 3, 4 anos com base no teatro realista, com base no teatro em Stanislavski. O Stanislavski para cá, o Stanislavski para cá. É o pai do teatro, não tem como fugir. Quem gosta de teatro, quer estudar teatro, é o cara a ser seguido, é o cara a ser estudado. A minha paixão por ele foi lidar com um trato realista, certo? Por mais viajante do universo eu sou, como diria Raul Seixas, tem esse pé no chão de trabalhar o que é necessário trabalhar. E o Stanislavski acabou trazendo isso para a minha vida, que de alguma maneira projeto hoje para as minhas aulas, palestras, cursos e também a formação dos atores que avançam comigo. O trabalho com a Universidade Federal Fronteira Sul, Laranjeiras do Sul, na minha concepção, está na minha lista de uma das coisas mais importantes da minha vida. Primeiro, há muito tempo eu vinha querendo contribuir com Laranjeiras e região para que, depois de ter avançado em alguns estudos e pudesse ajudar outras pessoas, a ajudar outras pessoas, a ajudar outras pessoas. Então, assim, nada mais justo do que fazer uso do que acabou virando pela própria experiência, troca de conhecimentos, né, anuência de algumas entidades, que foi o projeto de Karatê, hoje faço parte da diretoria científica do CBKT, né, o projeto de teatro, de tudo isso que eu havia falado para vocês, além de estar vinculado a entidades de pesquisa e estudos, e o handball também, que foi uma das coisas que surgiu na minha vida, assim, com peso, com uma carga de responsabilidade, e é claro que a gente tentando estudar e avançar também. Então foram esses 3 projetos, eu não posso deixar de citar, o Palhaço junto com o teatro, e uma busca de contribuir com uma cidade que me formou, uma busca de contribuir, de trazer discussões, da gente poder ajudar pessoas que nos ajudaram. Enfim, eu fui acolhido pela Universidade Fronteira Sul, certo? Naquele momento eu fui acolhido pela direção, pela coordenação, mas não posso deixar de citar o acolhimento do professor, do meu amigo de infância, William, que é assistente social, e o William foi talvez a pessoa-chave que fez o link com direção e com coordenação.
Na sequência, o professor Martinho e o professor Christian foram as pessoas que me acolheram, se transformaram em meus grandes amigos, né? São pessoas de referência, de respeito, de carinho, de amizade na minha vida. E aí nós podemos falar, nesses 5 anos, 4 para 5 anos de projetos como professor convidado, como professor, como alguém que está, mesmo na distância, buscando parcerias entre a universidade e o instituto, a gente vem desenvolvendo todo janeiro formação de atores para profissionalização, a gente vem fazendo encontros para professores e profissionais de entidades para utilização do teatro como instrumento de trabalho, né? Como instrumento de trabalho, assim, acréscimo a uma instrumentalização de trabalho. Então, eu com uma linguagem mais fácil, eu com uma demonstração mais fácil, eu com uma exemplificação mais fácil, eu consigo, talvez, atrair que as pessoas estejam comigo, estejam mais ligadas. E o teatro como instrumento, não o teatro tão somente como arte. Nesses 5 anos também teve um encontro estadual de instrutores de karatê, certo? Foi uma alegria muito grande rever alunos de longa data, rever amigos de longa data, não tem preço. E o handball também, a gente vem já há alguns anos lidando com a experiência de poder, né, uma proposta sempre de acompanhar as atletas da universidade, os atletas da universidade na modalidade do handball. É claro que a gente não se negaria a estar contribuindo em outras modalidades, mas é uma das modalidades que a gente estuda, trabalha um pouco mais. Este ano, os encontros, esses 3 encontros, handball, karatê e o teatro, deram um salto substancial. Nós fizemos eventos internacionais. Nós tivemos, no projeto de karatê, o presidente da Federação Internacional de Karatê, Sensei Gilberto Werther, certo? Psicólogo esportivo e da Seleção Brasileira de Voleibol, campeão olímpica. Nós tivemos o Sensei Valger, Antônio Valger, presidente da Pan-Americana e da vice-presidente da Confederação Brasileira. Se eu citar todos, eu não posso cometer o erro grotesco de não comentar o nome de todo mundo, mas, assim, eu não posso deixar de citar o apoio do Alessandro Ramos, meu colega, amigo de infância, presidente da Federação Paranaense. Não posso deixar de citar o Sensei Ico, diretor-chefe da Comissão Científica da CBKT, um dos grandes referências da educação física do Karatê do Ceará. Sensei Justo Gomes, que esteve em Laranjeiras, por exemplo, fez o trabalho, esteve conosco na Conferência Internacional do Karatê. Então, o evento se transformou num grande evento internacional. O handball, nós tivemos o Morten, campeão mundial de handball, certo? Deu mais de 300 pessoas na conferência que a gente fez com ele. E o teatro, a gente teve ícones, assim como Yara Elis, de Curitiba, Natânia aqui, que é nossa, né, nossa atriz da companhia de teatro. Tivemos o Ico Serrano, que é uma referência nacional em circo e palhaçaria. Então, assim, foi um evento que se tornou um grande evento para o Brasil, para atletas, participantes, professores de outros países. Claro, né, o mal da pandemia, nós não podemos estar juntos, mas a questão digital acabou fazendo com que a gente pensasse de alternativas para tornar um projeto maior. É claro, as redes aqui vai para o mundo, isso aqui depois, eu tenho medo. Então, uma outra coisa que me escapou, que eu acho que assim, vale a pena a gente citar, eu acho que de maneira muito rica, foi o fortalecimento do grupo de teatro de Laranjeiras e alguns outros grupos da região, e a gente poder levar, além do fortalecimento, a possibilidade clara de surgimento de outros, certo? E o surgimento e ramificação de outros trabalhos que possam se unir
e se transformar em grandes apresentações. Só quem ganha é o público, só quem ganha é a cidade. Então, assim, a perspectiva era realmente de você levar, e, é claro, promover o teatro como uma ferramenta social de alegria, ainda mais em momentos tão duros de consternação e luto que a gente vem atravessando. Então, ter o teatro como algo na cidade muito presente, nas praças, nas escolas, nos clubes, é de suma importância. E uma das coisas que a gente, eu acho, que conseguiu fazer nesses 5 anos de trabalho, em parceria Instituto Federal e Universidade Federal, foi realmente a gente poder estar aí e contribuir com isso. Um outro ponto, eu acho que riquíssimo, foi os festivais. Nós fizemos, ao final de cada formação, ao final de cada curso, eu acho que sempre se tornou uma marca pessoal, era a gente fazer o que foi o produto daquela formação e fazer a apresentação para o público aberto, gratuito, e, é claro, principalmente para o valor das pessoas que acompanharam seus filhos e filhas. Apresentar para os filhos, apresentar para os pais, apresentar para os amigos, certo? E a gente poder fazer uma grande festividade de um encontro do conhecimento aí, que foi os festivais. Não posso deixar de citar, né, Martinho? Eu já te chamo também, não posso deixar de citar a parceria incrível com empresários, com amigos e instituições. E uma delas é no Gil do Aloysio Schuch, novamente. Eu mando um abraço para o meu diretor. Para o diretor, eu não sei exatamente se segue, mas eu acredito que o Elcio de Bona segue como diretor. Vou mandar um abraço para ele, certo? E a acolhida, que na época, se eu não me engano, a professora Marli também fez essa ponte com o diretor. Sô Márcio, realmente toda essa sua ação em Laranjeiras do Sul fez toda uma diferença, como você comentou, para o fortalecimento, inclusive vários estudantes, várias pessoas que fizeram os cursos de formação contigo aqui em Laranjeiras do Sul, eles acabaram se profissionalizando enquanto atores e atrizes. Isso é um resultado que vem da universidade no seu papel de fazer o processo de formação na área da cultura. Agora, a gente poderia ser contemplado, já que estamos falando de teatro, das leituras, você poderia dramatizar um pouco Dom Casmurro em algum momento marcante da peça aqui para nós? Pois bem, perde-se a vida, ganha-se a batalha. A sensação que tive que ia sair um soneto perfeito. Começar bem e acabar bem não era pouco. Para me dar um banho de inspiração, evoquei alguns sonetos célebres. Anotei os que mais dele facilíssimos. Os versos saíam uns dos outros com as ideias em si tão naturalmente. E que não acabava de crer que ela e com o que fizéssemos, se eles assim estavam sendo cada vez mais suscitados. Então tornava o meu soneto o que não vinha nem terceiro, não vinha quarto, não vinha nenhum, não vinha. Tive alguns ímpetos de raiva. E mais uma vez pensei em sair da cama, ir para a tinta e para o papel. Pode-se escrever alguns versos se sacudindo, escondindo-se. Cansado de esperar, lembrei-me de alterar o sentido do último verso, com a simples transposição de 2 palavras. Perde-se a vida e ganha-se a batalha. Mas mudei. Ganha-se a vida, perde-se a batalha. Tivemos aí no dia 14 de março a celebração do Dia da Poesia no nosso país e está muito bem representado aqui no Sarau Química em Arte. Dentre os seus poemas, professor Márcio, você poderia nos contemplar com a leitura de mais um aqui no Sarau Química em Arte? Falei para o Martinho e assumo para todos vocês, a minha memória de guardar, fixar alguma coisa, eu não gravo a ideia, gravo o sentido, o projeto. Agora, a palavra para mim, nossa senhora. Tanto que eu sou diretor, não sou ator, não. Porque ator, eu acho que sofre para ter que lidar com
memorização de textos, artigos e monólogos. Vamos lá. Poesia de número 63. Espaço vácuo. O meu espaço, o meu é meu. O que é meu não é de outro, mas o outro recebe o meu espaço. Quarto, sala, cozinha e banheiro, a varanda, certo? O meu espaço. Um cheiro que fica no ar, talvez no espaço do travesseiro. Suave, leve, calmo, não deixa de ser espaço. Trouxe lembranças, traz lembranças que vão e que vêm de um espaço que não é meu, é do outro, mas também é meu. Meu espaço. A sutileza em trazer a mensagem enquanto interpretação de cada um que lê para si e analisa em função da sua historicidade de vida. Isso realmente é uma contribuição muito importante para a escrita e para o processo interpretativo da pessoa. Professor Márcio, agora uma curiosidade que todos que estão nos assistindo hoje, ao você ler aqui os seus poemas em seu livro, você nomeia os poemas por números. Você leu o número 18, você leu o número 65. Qual é a razão de nomear os poemas por números? E também, você poderia declamar mais um poema de sua autoria aqui para nós do Sarau Química em Arte? A questão dos números, eu acho que é a identificação. Além de você ter um título, certo? Esse que eu vou ler agora se chama Idade, certo? Idade. Então, assim, além da questão da poesia, a poesia de número 53 é interessante. Foi uma ideia que eu tive escutando Camões. Eu escuto um audiobook de poesias do Camões, além do título, eu acabo usando muitos números. Então, aquilo me chamou a atenção. Acaba sendo nome e sobrenome. Idade. Idade mágica, essa ou aquela, mas todas com a experiência mandiqueira. Assim, nem sempre. Domínio ponderar muito a idade. Essa meninice, uma bela alegria de achincalhar. Adolescência, hilária replicagem. Anseios de angústia enquanto que uma outra que sempre com a vida no brincar do mesmo na vida adulta, que passa ao abordar ao chegar juventude, velhice, essa ou aquela com a sua identidade. Interessante observar que nessa sua poesia você traz vários elementos que compõem o estado de idade do ser. A ideia é essa, é que de alguma maneira você trouxesse palavra ou algo que pudesse tocar naquele período. O que foi a minha infância, o que foi a adolescência, o que foi a vida adulta, o que é a vida madura e o que poderia ser a velhice, certo? Então, a identidade de cada período, e além, uma coisa bem, posso estar numa viagem aqui da psicanálise, mas assim, o que permeia, o que passa esse fio condutor, essa coluna vertebral, do que seria de todas essas idades. O que seria a identidade de cada período da vida. Lendo um psicanalista famoso, que escreve muito das relações dos pais, da relação com a mãe, da relação do bebê e tudo mais, que se chama Winnicott, e ele traz a questão do self real, como você se vê de forma real, certo? A gente sabe que todos nós fantasiamos, todos nós, de alguma maneira, viajamos com a criatividade, viajamos com as nossas fantasias, com as nossas crenças e ideologias, com os nossos traumas, com o que a gente se tornou, sustenta algo, às vezes, que não é verdadeiro, sustenta algo que não sou eu de verdade. E a questão de falar de você, do seu self, e talvez fazer uma reflexão dos seus períodos, isso talvez venha nos dar mais esse self realista, essa visão do eu real, certo? Não é o que eu quero ser, não é mais o que eu quero ser, o que eu imagino ser, é o que eu sou. E é claro, o que não me deixou de ser de lá para cá, e Deus nos permita, o universo nos permita prolongar ainda por muito tempo, é a questão desse ânimo da criança que existe. Enquanto todo mundo quer negar a criança,
que existe dentro de nós, a brincadeira, o lúdico, eu acho que em momentos tão difíceis como esse, de pandemia, a gente tem que assumir, né, o cavar, buscar o que é da nossa alegria, o que é da nossa satisfação como criança, do que está aqui dentro, que pode ser usado, que pode ser que é nós, não pode ser usado não, porque não é um instrumento, mas somos nós mesmos, né? Mas o que somos nós mesmos satisfeitos, se não satisfazer aquela criança interna que está aqui, e briga, e brinca, e pula, e rala o joelho, levanta de novo. Professor Márcio, para as pessoas que estão nos assistindo hoje, aqui no Sarau Química em Arte, como que elas podem adquirir o seu livro? Eu agradeço imensamente a editora Juruá, de Curitiba, que foi que me acolheu em grande parte das minhas obras. Um agradecimento todo especial à direção, coordenação, equipe editorial da Juruá. Então, através dos sites de vendas de livros, você vai achar a Poética de Quinta, né? Sua livraria mais próxima, pedir, ou também me mandar uma mensagem, me manda um e-mail, depois eu vou deixar o meu telefone, meu e-mail aí, mas me escreve, eu tenho alguns exemplares, como vocês podem observar aqui atrás, que são exemplares realmente para quando eu estou em palestra, em curso, em viagem e tudo mais, acabar promovendo o livro e falando aí de poesia. Eu posso deixar também o meu endereço no Instagram, acho que é ccmarciomartins6140, me pede lá inbox, eu mando, encaminho por correio, sem problema algum. Com certeza, todos que estão nos assistindo hoje têm muita curiosidade em querer conhecer os poemas contidos em seu livro. Professor Márcio, não abusando da sua bondade, você poderia declamar mais um poema de sua autoria aqui para nós? A corrida me faz pensar e ver. Saber que sempre vai ao contradrama. Mas não se presta atenção. Então, por que não percorrer? Correr! Corre! Professor Márcio, mais uma poesia que traz uma linda mensagem, principalmente na questão que envolve a velocidade e o ritmo de cada pessoa, deixando livre para a sua escolha. Se quer correr, corra, seja feliz. É isso, eu acho que assim, nós estamos no mundo tecnológico, no mundo de velocidade, onde nós somos cobrados a que todos possam ser ágeis e corram e produzam. É claro, como você muito bem observou, cada um com o seu ritmo, cada um com o seu tempo. Principalmente se te fizer bem essa corrida, te fizer bem esses passos mais tranquilos. Então, é claro, respeito ao seu eu, respeito ao seu ritmo, e se você quiser, seja feliz. Professor Márcio, nós aqui do Sarau Química em Arte agradecemos muito sua presença aqui conosco, a sua disponibilidade em contar a sua historicidade, a sua experiência enquanto poeta, enquanto diretor de teatro. Professor Márcio, você poderia deixar uma mensagem para todos que estão nos assistindo hoje? Agradecimento todo especial, mais uma vez, ao colaborador, o professor Martinho, que me convidou, e a coordenadora do projeto Química e Arte, professora Gisele. Eu acho que o grande quê da vida é você acreditar na importância da vida e você acreditar na importância que a tua vida tem, que todos os sentidos, os seus sentidos, que faz sentido a partir de você correr atrás, de dar sentido. Que todos os teus sonhos, por mais às vezes longínquos que eles possam parecer, que eles possam ser, eu acho que o sonho se começa a partir do primeiro passo. Já diria o poeta, né? O primeiro passo que você dê na direção dele. Só que esse sonho não pode estar a quilômetros do que verdadeiramente você é. Né? Nós temos uma sociedade, nós temos realidades, nós temos entidades que ditam como a gente tem que ser. Acho que o grande quê da questão, talvez, seja a gente dizer como que eu sou. Eu sou feliz assim? Ou por que eu não sou o que eu quero ser para ser feliz? Certo? É num momento muito de
luto, consternação planetária, que é necessário levantar a cabeça e olhar para frente. É isso que eu posso dizer a todos. Isso que eu digo para mim todos os dias. Que apesar de tudo que vem acontecendo, eu fazer, você fazer, nós fazermos a nossa parte para o nosso bem, para o bem das pessoas que nós amamos, para o bem da humanidade, mesmo que outras pessoas não estão fazendo bem, ou não estão ponderando, ou não estão respeitando, é importante que a gente sempre acredite. Isso, não somente acreditar, ter fé, mas a gente poder fazer. E uma coisa que eu falo para os meus alunos muito, quando você encontra pessoas do bem, pessoas que querem o bem, pessoas que querem fazer junto, fique perto, se aproxime. Está difícil.